Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa espírita que trabalha os princípios do Espiritismo e a aplicação desses princípios em nossa vida. Tudo isso com aquele olhar sobre a Era do Espírito e o mundo de regeneração. Hoje nós vamos trazer perguntas e respostas sobre temas bem importantes e que você vai participar no Perguntando e Aprendendo. Na sequência, Orson Peter Carrara entrevista Marcelo Firmino sobre questões da divulgação espírita. Na poesia espírita, nós teremos dois poetas, Casimiro Cunha e Valado Rosas, através do médium Chico Xavier. Temos ainda o vídeo do Para Viver Melhor e, encerrando o programa, lá no Entendendo com o Espiritismo, nós vamos conversar sobre a educação e o espírito. Tudo isso, a partir de agora, para você em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Temos hoje 5 participações no Perguntando e Aprendendo. Mas antes de passarmos a elas, veja aí na tela os nossos canais de comunicação, porque é você que faz esse quadro. Você que envia sua pergunta. Você que está com alguma dúvida e quer saber o pensamento espírita sobre este ou aquele tema. Não deixe então de enviar a sua pergunta, fazendo como fez a Solange Gomes, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ela pergunta: o que devemos fazer para ter um casamento perfeito diante das provas e expiações existenciais? Bem, nós somos espíritos endividados com a lei divina. Nós somos espíritos caminhando na realização do nosso progresso moral e intelectual. Então, aqui na Terra, não dá para falarmos em casamento perfeito, porque nós teríamos que ser espíritos perfeitos para isso. Mas podemos aqui conversar sobre as melhores ferramentas para trabalharmos para ter harmonia, equilíbrio no casamento, na união com outro ser. Essas ferramentas estão no respeito, na renúncia, no diálogo, na cooperação, na tolerância, no carinho, na troca mútua afetiva. São ferramentas que temos que colocar em ação no dia a dia, junto àquela pessoa que vai se unir conosco e que vai nos aceitar
do jeito que nós somos, tanto quanto devemos aceitá-la do jeito que ela é. No casamento, para termos uma melhor harmonia, precisamos colocar em prática um dos principais ensinos do nosso Mestre Jesus, e que é considerado esse ensino a regra de ouro da educação. Ou seja, é na união com o outro, na formação do lar, da família, que devemos colocar em prática o fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. E é claro que aí entra o desejo do bem. Só devo fazer ao outro o bem que eu desejo que ele me faça. Se essa regra for estabelecida, temos certeza que o casal conseguirá ter melhor harmonia, melhor equilíbrio e melhor entendimento na sua relação para a construção de um casamento o mais feliz possível entre os dois e os dois com os seus filhos. É isso que nós precisamos fazer aqui na Terra, na união entre dois seres. Bem, agora vamos passar a palavra a Teresa Serpa, que é de São Paulo, capital, e ela pergunta: se o corpo físico é transitório, extinguindo-se com a morte, qual é a necessidade da reencarnação? É uma boa pergunta, que tem a sua lógica. Bem, se eu sou uma alma imortal, eu sou um ser espiritual. Sei que a vida corpórea, terrena, tem um começo, meio e fim. Porque com a morte, este corpo vai se extinguir. Por que a reencarnação? Porque eu tenho que ter uma existência física se a existência pré-existente e sobrevivente é a espiritual. Bem, Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação? E os espíritos são taxativos da resposta. A necessidade de progresso do espírito. Por isso ele tem a necessidade de passar pelas provas da matéria. E não somente isso, porque aqui ele também tem que colocar em ação a sua vontade para, junto com Deus, cuidar do planeta. Então, reencarnar tem várias finalidades, até chegar aquele momento em que o espírito não tem mais necessidade de uma encarnação material, corpórea, a não ser em caso de missão para o progresso daquela humanidade. Então não reclamemos pelo fato de estarmos encarnados aqui na Terra. É bênção divina, é oportunidade, não apenas para continuar os nossos aprendizados, mas para também contribuir com Deus na sua obra. Para maiores esclarecimentos, vá lá em O Livro dos Espíritos, questão 132 e outras a respeito da encarnação e da reencarnação. Bem, nós vamos agora responder ao Pedro Teles, que é lá de Vitória, Espírito Santo, e está aqui indagando. Podemos casar e planejar não ter filhos? Ou é uma obrigação dar oportunidade aos espíritos reencarnarem? Sim, claro que nós podemos casar, nos unir com alguém e concluirmos de não ter filhos, porque temos livre arbítrio. O planejamento reencarnatório, ele não é determinante em todas as circunstâncias da nossa existência terrena. Nós temos um campo, e um campo vasto, para tomarmos as nossas deliberações. É o livre-arbítrio em funcionamento.
Agora, existe a necessidade daqueles que estão desencarnados, que estão no mundo espiritual, reencarnarem. E o ideal é que façam isso através das portas da união afetiva entre dois seres, do casamento, na formação da família. Mas isso não significa que tenhamos que ter todos os filhos possíveis. Não. Aliás, um querido amigo, hoje já derretou na pátria espiritual, na época da juventude ele dizia que para alguém casar com ele deveria aceitar ter no mínimo 9 filhos, porque tem muito espírito precisando reencarnar. E nós ponderávamos na época que não é bem isso que o Espiritismo nos ensina. Nós temos que utilizar também o bom senso e o respeito também à companheira e também ao companheiro, porque não é bem assim. Deus sabe o que faz. Então não precisamos nos preocupar que precisamos ter 9, 10, 12, 15 filhos, porque tem muito espírito precisando reencarnar. Não é desse jeito. Então há casais que vão se dedicar, por exemplo, à ciência, à pesquisa, que vão se dedicar ao bem do próximo. E são casais que vão fazer essa opção por não ter filhos, porque vão cuidar dos filhos alheios, vão contribuir com a evolução da humanidade através do campo da ciência e do conhecimento, da educação. Então, não existe essa obrigatoriedade de ter filhos porque está numa união afetiva. Cada casal tem sim a liberdade de fazer as suas escolhas. Se a motivação para não ter filhos não foi o egoísmo, não foi a pura e simples satisfação de desejos íntimos, pessoais, ligados à matéria, está tudo bem. O casal só vai responder perante a lei divina se foi egoísta, vivendo apenas para si mesmos. Do contrário, tudo está de acordo com a lei divina. Muito bem, vamos agora aqui responder a Rejane Silva, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ela pergunta: como agem os espíritos para nos proteger, para nos auxiliar? Eles podem evitar que tenhamos problemas na vida? Não, não podem. Os espíritos protetores, que são conhecidos também como guias espirituais, mentores espirituais, anjo da guarda, que é um espírito superior, eles não podem evitar que tenhamos problemas na existência ou na vida. Por um motivo muito simples. Somos dotados de livre-arbítrio e temos que assumir as responsabilidades das nossas decisões, dos nossos fazeres aqui na Terra. E como estamos ainda num mundo de expiações e provas, dor e sofrimento, tristeza, essas coisas fazem parte da existência humana. Se os espíritos pudessem evitar que passássemos pelas provas, pelas expiações, como cresceríamos espiritualmente? Elas são necessárias, ainda são necessárias. Então eles não podem evitar, mas vão trabalhar para alicerçar a nossa fé, a nossa força de vontade, a nossa esperança em dias e momentos melhores. Vão trabalhar para nos orientar no campo do bem, para podermos fazer as melhores escolhas possíveis, mas deixarão sempre livre o campo para as nossas próprias escolhas. Estamos aqui falando, obviamente, desses chamados espíritos protetores, que já são todos voltados ao bem.
E eles respeitarão sempre a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Não faz parte da missão deles evitar aquilo que, na verdade, será útil para nós a nível dos aprendizados que necessitamos. Mas eles tudo farão ao seu alcance e sempre de acordo com a lei divina para o nosso bem. Porque, acima de tudo, eles nos amam, mas não podem evitar as provas e as expiações que são nossas e as quais devemos saber enfrentar com fé, com perseverança, com força de vontade e aprendendo sempre com essas provas e expiações para o nosso crescimento espiritual. Vamos agora responder a Adriane Mateus, que é de Cuiabá, estado de Mato Grosso. Ela pergunta: são tantas separações de casais, divórcios, crimes passionais entre cônjuges. Como explicar isso do ponto de vista espiritual? Bem, o Espiritismo nos mostra que nós nos movimentamos aqui na Terra ainda e muito através do egoísmo e do orgulho, que são as duas grandes chagas morais da humanidade. Ora, se nos deixamos levar pelo egoísmo e pelo orgulho, isso quer dizer que mantemos o cultivo da vaidade, da prepotência, da hipocrisia e vamos nos deixar levar pelos vícios morais e paixões de toda a ordem. Por esse lado, nós já percebemos que nem toda união afetiva, nem todo casamento está baseado na lei de amor, no sentimento maior. Interesses outros muitas vezes nos levam a uniões infelizes. Quando nos deixamos, por exemplo, levar pela beleza física do outro, e isso está ligado à questão, então, da sexualidade. Mas a beleza física, do corpo físico, não quer dizer que tenhamos aí uma alma bela, uma alma espiritualizada. Então, a paixão que tem por base o sexo, a beleza física, nem sempre é boa conselheira. Outros se unem porque o outro tem bom status social, tem riqueza, dinheiro, tem posição social de projeção. Mas isso é um engano, porque normalmente isso também está baseado no egoísmo, no orgulho, no apego às coisas de ordem material. E assim por diante. Bem, se a base da união é essa, a infelicidade virá mais cedo ou mais tarde. Porque esses interesses, que são muito materiais, são muito terra a terra, levam ao desengano, levam ao vazio existencial, levam à infelicidade. O egoísmo e o orgulho não permitem o diálogo, a cooperação, a renúncia. Por isso, então, muitas vezes, pessoas entram em desespero, vendo a sua vida arruinada, com 1000 problemas no seu dia a dia e jogando a culpa no outro. Precisamos tomar cuidado com isso, porque é união de dois seres. Portanto, sempre tem dois lados. É como uma moeda. O lado do outro, mas o seu lado. E nem sempre o outro é culpado ou totalmente culpado pelo fracasso da relação. E é claro que esse fracasso jamais será resolvido através da violência,
seja ela qual for, física ou psicológica. A violência sempre será má conselheira e complicadora da situação. Então, combatamos em nós o egoísmo e o orgulho e tenhamos em mente que a verdadeira união afetiva deve ter por base o amor, o sentimento. E aí nós teremos mais paz, mais harmonia, mais equilíbrio na família e na relação entre todos os seus membros. Esse é o caminho que precisamos realizar e o Espiritismo vem com sua mensagem, revivendo o Evangelho, nos mostrar da necessidade urgente de tomarmos o caminho do amor, do sentimento. Bem, essas foram as participações de hoje no Perguntando e Aprendendo, e está aí na tela para que você possa participar dos nossos canais de comunicação, para que você envie a sua pergunta, tire a sua dúvida, e nós vamos pesquisar na doutrina espírita para trazer então a resposta, a melhor orientação. Não deixe de participar, não fique com dúvida. Pergunte e nós vamos responder. Bem, está na hora agora de passarmos aqui para a nossa entrevista. Hoje, Orson Peter Carrara, no seu trabalho online, vai entrevistar Marcelo Firmino, que é o atual presidente da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, a ABRAD, que tem a sua sede lá em Recife, Pernambuco. E Marcelo Firmino conversa com Orson Carrara a respeito da divulgação espírita. Como melhor fazemos para divulgar o Espiritismo? Vamos então rodar o vídeo, está na hora da nossa entrevista. Conversando sobre Espiritismo. Muito bem-vindo, Marcelo. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Orson, amigos que assistem ao seu canal. Uma boa tarde. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje conversando, batendo esse papo com o nosso amigo Orson Carrara e trazer aos amigos as notícias da ABRAD, do Movimento Espírita, sob a nossa perspectiva. Nada oficial, nada muito rigoroso, mas, sobretudo, trazendo as notícias da última hora. Que bom, meu amigo. Pois é, muitas pessoas estão aqui e muitas verão depois. As pessoas vão chegando devagar, fizemos uma divulgação para fazer ao vivo, as pessoas vão se aproximando devagar e muita gente vê depois. Mas isso que é importante, o conteúdo fica aqui para nós. E muitas pessoas, Marcelo, não conhecem a ABRAD. Eu gostaria que você fizesse um retrospecto histórico, embora compacto, de como surgiu a ABRAD, onde surgiu a ABRAD, em que ano ela foi estabelecida juridicamente, digamos assim, como entidade de união e de trabalho conjunto no movimento espírita nacional. Olha, Orson, a ABRAD é bem antiga, do ponto de vista, assim, da sua criação, da sua origem, principalmente. A ABRAD tem sua origem na antiga ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Você deve lembrar, e os amigos mais informados e mais lidos nessa parte da divulgação, que o nosso Deolindo Amorim, ele iniciou os congressos de jornalistas e escritores espíritas pelos idos de 1939. Então, ele fez o primeiro Combrage em 1939, e dali por diante fez vários congressos. Em 1976, mais precisamente em julho de 1976, ele, com seus amigos da área de divulgação e de jornalismo, escritores espíritas, optaram por oficializar a criação da ABRAGE. Então surgiu a ABRAGE, com o objetivo mais tarde de trazer mais engajamento e envolver as pessoas que lidam com a divulgação nas casas espíritas. O nome ABRAGE foi alterado
e surgiu, então, a ABRADE, em 1995. A ABRADE, portanto, é a sucessora, em Assembleia Geral, realizada em São Paulo, da antiga ABRADE, e traz com ela a sua missão de popularizar as ideias espíritas, divulgar, qualificar, formatar, mas com ampla liberdade de criação, alguns princípios na divulgação espírita, e nós identificamos entre essas ideias, entre esses formatos, esses métodos utilizados na divulgação, que era muito importante a gente trabalhar com alguns princípios na comunicação social espírita. E desenvolvemos essas metodologias, essas propostas, e até hoje nós conseguimos trabalhar e trazer para o movimento espírita uma visão autoritária, fraterna, de engajamento e, sobretudo, de união, para que o espiritismo possa chegar aos seus destinos, que é o coração humano, em qualquer nível intelectual, moral, espiritual que a criatura esteja, a ideia espírita seja capaz de mobilizar, renovar e construir um ser humano, erguer um ser humano moralmente, intelectualmente, espiritualmente capacitado a viver em sociedade. Muito bom, Marcelo, porque, embora com todas essas décadas já de existência da ABRADE, o seu compacto histórico informativo é muito importante para muitas pessoas que estão ouvindo ou vão ouvir esses depoimentos, justamente porque dá uma visão, uma dimensão abrangente da instituição que se dedica à divulgação do Espiritismo. E você foi muito feliz aí, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, e como você disse, para que o Espiritismo consiga chegar ao coração do ser humano, independente do estágio que ele esteja, moral, intelectual, social, em que a pessoa se encontra, para que os benefícios do conhecimento alcancem verdadeiramente seu coração. A gente fica entusiasmado com isso, porque toda iniciativa de divulgação, ela é de extremos benefícios, né? Esta live, que também será vista por dirigentes espíritas, e está sendo vista por alguns, quero dizer aqui da presença do nosso querido Ivan Franzolin, que está nos acompanhando. Ivan, muito obrigado. Esse amigo querido de muitos anos está conosco também. Muito bem, Marcelo. E nessas décadas todas de experiência da ABRADE sucedendo a ABRAGE, e sua origem no grande nome de Deolindo Amorim, esse grande nome da história do espiritismo no Brasil, quais ações que você considera assim as mais destacadas nesses anos todos em prol da divulgação? Eu diria que os encontros, os congressos realizados desde Deolindo Amorim até o último que nós realizamos em 2007, foi o segundo Congresso Brasileiro de Divulgadores do Espiritismo, tendo também somado a esse o 10º Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, realizado em Recife, em 1997. A soma desses eventos trouxe uma visão muito mais técnica, uma abordagem muito mais qualificativa das ações dos divulgadores espíritas, e a soma dessa construção permitiu que muitas pessoas envolvidas na comunicação social espírita, na divulgação espírita, elas pudessem incrementar a sua ação e ter voz de uma maneira que essa divulgação pudesse ser também feita por profissionais da área, jornalistas, comunicadores e também divulgadores, que são eles que dão a verdadeira base em cada casa espírita. Nem sempre a casa espírita tem condições de contratar uma equipe de mídia, uma empresa de mídia para fazer o trabalho da divulgação, o que seria importante, viu? Não é por acaso que as empresas de marketing, promoção, elas têm tanto sucesso na promoção de produtos e serviços. É porque é feito um trabalho muito profissional que leva as concepções daquele produto e serviço até o cliente com foco no seu perfil de consumo. Não é muito diferente a gente pensar o trabalho da divulgação da comunicação social espírita ao incrementar também essa visão profissional e técnica
no campo da divulgação, quando se faz um mural, quando se faz um jornal espírita, um boletim, quando se pensa a escala de palestrantes, os temas que serão abordados, como fazer para que o palestrante tenha mais sucesso durante as suas reuniões públicas. O centro espírita, ele pode imaginar que o fato de ele lidar com o espiritismo e com os temas morais, filosóficos e científicos, ele possa dispensar o trabalho técnico que está por trás da comunicação social espírita. E isso é um engano. O centro espírita precisa também qualificar as suas reuniões públicas doutrinárias, bem como a forma com que ele chega e qualifica o trabalho das equipes. Não é algo a ser entregue de forma amadora ou sem a seriedade que isso requer. Cada palestra pública, ela vem com um grande desafio de levar o conhecimento espírita aos participantes dessa reunião, normalmente pessoas que buscam conforto espiritual e buscam também o aprendizado. Então, qualificar a ação do palestrante é fundamental para o sucesso do trabalho na casa espírita. É a porta de entrada. E isso tem a ver com qualificar o processo de comunicação e de fundamentação das ideias, de forma que o palestrante ele possa ter, na sua abordagem, na construção de sua palestra, começo, meio e fim. E que o tema proposto para ele na palestra pública, ele seja empolgante, ele seja desafiador, ele seja criativo e também, da mesma forma, abordado com criatividade, com fundamentação boa e com uma contextualização presente na vida das pessoas que estão ali. E isso tudo decorre de um bom plano de comunicação social espírita a partir da presidência da casa, junto com o departamento ou com o setor de comunicação social espírita ou de divulgação, conforme a organização de cada casa espírita. E fazer esse trabalho não é tão simples, Orson. As pessoas precisam estar interagindo com aqueles que têm um pouco mais de conhecimento e experiência, para que elas façam isso de forma que o participante na casa espírita se sinta motivado e venha à casa espírita buscar esse lenitivo, esse encontro, uma reunião de grupo de jovens espíritas, um grupo de estudos como o EAD ou o ESD. Se você não tiver bons facilitadores que construam esse processo de aprendizagem, o centro pode não ter boa argumentação para manter os frequentadores, nem ter como formar bons trabalhadores no campo da seara espírita. Então, tudo isso, as ADES, que são as associações de divulgadores do espiritismo, junto com as demais especializadas, com o trabalho que a Federação Espírita Brasileira faz, reunindo todo esse conjunto que a gente vai contribuir para a dinamização do processo de divulgação do espiritismo. E Kardec tinha preocupações muito presentes a esse respeito. Mais um pouquinho à frente, eu vou trazer algumas frases de impacto que o codificador, ele trazia com muita preocupação, e às vezes frases que as pessoas nem gostam muito de dizer, mas que a verdade é que Kardec queria era popularizar as ideias espíritas. Então, ele tinha essa frase de vulgarização das ideias espíritas. Quando as ideias espíritas se vulgarizarem, se tornarem populares, aí os sábios se curvarão às evidências. Tem uma frase dele nesse sentido. Então, veja que a gente precisa tirar o espiritismo dos livros, do intelectualismo que predomina no meio espírita, como nós somos espíritas muito estudiosos. Entre os religiosos, os espíritas são os que mais leem livros. Não é? Você pega as pesquisas de opinião, o IBGE, você vai ver que os espíritas são aqueles com o currículo acadêmico mais bem preparado. Então, a gente precisa tornar essas ideias espíritas populares, vulgarizar o conhecimento espírita. E a gente está conversando aqui com você um pouquinho mais para a gente chegar até o fim dessa entrevista, sabendo que caminhos a gente pode trilhar para vulgarizar, popularizar as ideias espíritas. Bem,
Ouvimos então Marcelo Firmino, presidente da ABRADE, a Associação Brasileira de Divulgação do Espiritismo, que nesse bate-papo com Orson Peter Carrara veio nos trazer boas perspectivas, todo um roteiro a respeito da divulgação espírita. Nós assistimos apenas um trecho da entrevista. Se você se interessou pelo assunto, quer assistir a entrevista por inteiro, acesse no YouTube o canal Orson Peter Carrara. E aí você poderá ver na íntegra esta entrevista concedida por Marcelo Firmino. Muito bem, vamos agora então nos preparar, porque está chegando a hora dos poetas do além, que retornaram através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Está na hora de começarmos o Poesia Espírita. Poesia Espírita. Hoje na Poesia Espírita nós temos a visita de dois poetas que retornam de além-túmulo através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. E eles têm os seus poemas publicados no livro Relicário de Luz, que já está aí na nossa tela, você está vendo já a capa dessa obra de espíritos diversos que reúne crônicas, contos e poesias. Hoje nós vamos destacar dois poetas, Casimiro Cunha e Valado Rosas. Vamos então passar a palavra ao primeiro, o poeta Casimiro Cunha, que era um poeta fluminense, ou seja, do estado do Rio de Janeiro. E ele comparece com a poesia Ajuda-te. Vamos então conhecer este belo poema de Casimiro Cunha. Se queres conforto e paz, nunca reproves ninguém. Se buscas os bens do céu, começa fazendo o bem. No campo da humanidade, não colherás a alegria sem plantar com toda a gente a graça da simpatia. Ajuda-te em toda parte. Bondade é só o que abençoa. Planta nobre não prospera sem bases na terra boa. Caridade, gentileza, auxílio, calma e perdão são das preces mais sublimes em teu altar de oração. Recorda que em toda a vida, conforme a nossa procura, o Criador nos responde nos gestos da criatura. Eis então o poema Ajuda-te, do poeta Casimiro Cunha, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E continuando a explorar o livro Relicário de Luz, agora é a vez do poeta Valado Rosas. Não é um poeta conhecido aqui na literatura brasileira, mas que se mostra realmente exuberante com as suas poesias através do nosso Chico Xavier. E ele comparece hoje com um soneto de alma para alma. Vamos a ele. Faze da fé a lúcida cartilha na romagem de pranto que te apura e, atravessando a grande noite escura, segue, louvando a mágoa que te humilha. Não desdenhes chorar, querida filha, sob o rude madeiro da amargura. Atingirás a luz da imensa altura, onde a glória do amor se eleva e brilha. Recorda o mestre aflito e solitário e agradece nas urzes do Calvário a sacrossanta dor que te ilumina. Vence as pedras da angústia e do cansaço e, um dia, alcançaremos,
passo a passo, o eterno lar da redenção divina. Eis então o soneto escrito pelo poeta Valado Rosas e que se encontra no livro Relicário de Luz, publicação da Federação Espírita Brasileira. São os poetas do Brasil e de Portugal que, no depois da morte, retornam através da mediunidade de Chico Xavier para se mostrarem bem vivos e trazendo poemas para a nossa reflexão a respeito tanto da existência terrena quanto da vida imortal. Por falar em reflexões, agora é a hora daquele vídeo muito esperado, 90 segundos com o entendimento da doutrina espírita. Está na hora do nosso vídeo para viver melhor. Perdoar é mostrar progresso espiritual, mas, mesmo sabendo disso, muitas pessoas dizem que é muito difícil perdoar alguém. Dizem que perdoam, mas não querem ver a outra. Houve um perdão só dos lábios, da boca para fora, e não do coração. E quando dizemos perdoar, mas ficamos felizes quando sabemos de algum mal ocorrido com a pessoa, quem guarda mágoa, rancor, ressentimento, desencarna muito mal e vai ter que enfrentar os desafetos na realidade espiritual, que podem estar acalentando desejo de vingança. Utilizemos de indulgência para com as imperfeições alheias e combatamos o orgulho que ainda habita dentro de nós. Fazendo isso, nossa vida terá mais paz, e essa paz também alcançará os outros, numa vivência mais harmoniosa e de acordo com os ensinos do Evangelho. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje vamos ter uma conversa sobre a educação, mas a educação com a realidade do espírito imortal. E será que muda alguma coisa na educação quando olhamos para nós mesmos e para uma criança e lembramos que todos somos espíritos imortais reencarnados? Muda sim, muda muita coisa. E Allan Kardec trabalhou esse tema da máxima importância, na verdade essencial para a nossa vida, em O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, destacando duas questões muito importantes, a 685A e a questão 917. Vamos aqui fazer comentários com base na primeira questão, a 685A, que aparentemente, na pergunta que Kardec realiza e na resposta que os espíritos dão, aparentemente nada tem a ver com educação. Mas isso é só aparência, porque na sequência Allan Kardec faz um comentário que nos remete vigorosamente ao campo da educação e do espírito. Na pergunta, Allan Kardec indaga o que deve fazer, o que deve acontecer com aquela pessoa que necessita trabalhar para viver, mas que circunstâncias da sua velhice impedem de trabalhar. Os espíritos então respondem
que, nesse caso da pessoa idosa, que por problemas, principalmente de saúde, não pode prover a sua subsistência, que nesse caso os mais fortes devem assumir. Prestemos atenção nisso. Os mais fortes devem assumir o auxílio ao idoso. Devem trabalhar por ele. Devem assumir o seu amparo. E isso é uma questão social. Aí então Allan Kardec comenta essa resposta dos espíritos e mostra que, de fato, numa sociedade organizada, segundo os ensinos de Jesus, os ensinos do Evangelho, ninguém deve morrer de fome. E todos devem ter, sim, o emprego e a remuneração digna, porque não basta ter uma profissão se você não tem o emprego. Mas é fato que as intermitências sociais levam a crises de ordem econômica e nem sempre há o emprego, o trabalho e a remuneração digna a todos. Aí, nesse caso, os mais jovens, aqueles que estão se mantendo empregados e com remuneração, devem prover o sustento daqueles, então, que estão passando pelo problema do desemprego. Para aqueles que, por questões de idade avançada e de saúde, já não podem trabalhar, mas têm uma família desestruturada e estão, então, à margem da sociedade. Isso não pode acontecer. Mas para isso não acontecer, será que um programa econômico pode resolver essa situação? E Allan Kardec diz, não, não pode. Porque falta aos programas econômicos o Evangelho, o sentimento. Então só há um caminho, a educação. Mas não a educação intelectual, não a educação do conhecimento, mas a educação moral. Aquela que combate as más tendências do espírito. Ou seja, a educação que combate o egoísmo e o orgulho ainda existentes no ser humano. A educação que cria os bons hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, Allan Kardec nos lança, na questão 685A do Livro dos Espíritos, a tese da educação moral, à luz da realidade do espírito imortal. A educação moral deve, primeiro, combater as más tendências do espírito e, segundo, deve criar no espírito bons hábitos. Entre estes, as duas grandes regras, ou os dois grandes pilares da educação. Aprender a amar o próximo como a si mesmo e aprender a fazer ao próximo somente aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Os dois grandes pilares da educação e especialmente da educação moral. Na sequência do seu comentário, Allan Kardec também nos diz que também não se trata da educação moral apenas pelos livros, apenas pelo conhecimento, apenas pelo debate filosófico, mas da educação moral que eleva o ser humano, o espírito reencarnado, a vivenciar, a colocar em prática a ética, a solidariedade, a humanização, os ensinos de Jesus, que são ensinos de ordem moral e para todos, em todos os tempos. Aí nós temos a educação moral,
que é sintetizada na ação da caridade, solidariedade, cooperação, que está tanto em falta aqui no mundo. E quando olhamos a criança e vemos nela o espírito imortal que ela é, nós então vamos além dos aspectos do desenvolvimento orgânico, porque esse é o desenvolvimento do corpo. Nós estamos olhando o espírito milenar, que já teve outras existências corporais, que traz consigo tendências de caráter e ideias inatas que precisam ser trabalhadas. Aí então é a educação do espírito. E essa educação é justamente a educação moral, que Allan Kardec desdobra nessa questão de O Livro dos Espíritos, a 685A, e que vai complementar com seus comentários também na questão 917, entre outras. Mas nós não vamos aqui comentar a 917, até porque não teríamos tempo para realizar o seu aprofundamento. Vamos fazer isso em outro programa, mas já lhe convidando a você que está aí nos acompanhando para mergulhar com atenção e reflexão nessas duas questões de O Livro dos Espíritos, 685A e 917, onde Allan Kardec nos remete para esse gravíssimo assunto que é a educação e a realidade do espírito imortal. Precisamos trabalhar muito na família e na escola, a educação moral, a educação do espírito. Mas chegamos ao final, diante os novos tempos. Nosso programa está no fim, esta edição. Porque semana que vem nós vamos desdobrar mais assuntos e trazer o Espiritismo para você e a aplicação dos seus princípios na nossa vida. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e com muita fé, muita esperança e perseverança, continuemos a construir aqui na Terra a era do Espírito e o mundo de regeneração. Até nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.